Boa tarde a todos. Sou o vereador Edmerce, estou como presidente da Comissão 01 de 2019, o vereador Antônio de Agostini como relator e a vereadora Miriana como secretária da Comissão 01 de 2019. Qualificação da testemunha. José Eduardo... Senhora presidente, só pela ordem, existem 3 requerimentos da defesa que eu gostaria de que fosse consignado em ata. O primeiro, na data de hoje, eu fui informado de que a douta comissão, acolhendo solicitação formulada pelos vereadores Ricardo Negrão e Rodrigo Novelli, dispensou-os como testemunha de defesa. Tá? Como a defesa ela não foi previamente intimada para se manifestar, sequer para explicar a pertinência da oitiva dessas testemunhas, analisando o teor do requerimento, eu verifiquei que esta comissão obrou em um grande equívoco, porque foi justificado a impossibilidade de tomada da oitiva com base no artigo 12 da Lei Orgânica do município de Itápolis. Esse artigo 12, ele estende aos vereadores uma imunidade formal, e por não ter amparo na Constituição da República Federativa do Brasil e também não ter amparo na Constituição do Estado de São Paulo, que não estendem essa hipótese de imunidade formal aos vereadores, eu gostaria que a comissão reconsiderasse essa decisão e determinasse a oitiva das testemunhas que são imprescindíveis para a defesa, para que não venha a surgir aí nulidade. Tá? Essa é a primeira solicitação da defesa. Segunda solicitação da defesa, na manifestação protocolizada sob o número 344, nós dissemos que, em cumprimento à arguição de descumprimento do preceito fundamental número 378, seria imprescindível que as sessões para a oitiva das testemunhas fossem realizados em horários que nós pudéssemos contar com uma plena participação popular. Né? Como as sessões estão sendo realizadas à tarde, para que não tenha um prejuízo com relação à transparência dos atos que estão sendo tomados aqui por parte da Câmara Municipal, notadamente porque desse processo pode resultar a cassação do voto democrático que foi confiado ao vereador Marcelo Martins, eu gostaria que as sessões fossem televisionadas, até porque o objetivo da TV Câmara é justamente esse, né? Dar publicidade e garantir que as pessoas possam ter um pleno controle social das atividades. Por fim, fiquei em dúvida, porque quando vocês dilucidaram o meu requerimento, vocês falaram que o Decreto-Lei 201 seria aplicado na sua totalidade e indeferiu a aplicação da legislação local. Tá? Até afastou o entendimento sufragado na ADPF 378. Mas admitiu a aplicação da legislação local no caso do vereador Rodrigo Novelli e Ricardo Negrão, haja vista que o procedimento do artigo 5º do Decreto-Lei 201 não impede que os vereadores sejam arrolados como testemunhas, principalmente porque eles estão condizentes com a tese elevada na defesa prévia. Então, eu gostaria que fosse esclarecido também pela comissão essa disparidade de tratamento, porque pode estar havendo aí uma violação ao princípio da isonomia. Né? Quando a defesa pede, não é observado, mas quando eventuais terceiros solicitam a aplicação da legislação local, é atendido pela comissão. Doutor César, no item 1, em relação ao deferimento ou não dos 2 vereadores, a gente vai continuar indeferindo, tá? Por vontade deles mesmo, porque eles serão juízes, eles irão votar no dia da cassação ou não do vereador. Então, continua indeferido. Em relação às oitivas, nós estamos gravando, são todas gravadas, tá? E nós só não vamos transmitir ao vivo justamente para não ter uma testemunha e não saber o que a outra disse. Mas está aqui tudo gravado para o senhor, para o vereador. Quando o senhor quiser, é só solicitar o vídeo da nossa sessão de hoje. Certo? Então, vamos lá. Qualificação da testemunha. José Eduardo dos Santos Mota, RG número
24.440.198, dígito 6, e CPF número 145.489.778.30, brasileiro, natural de Itápolis, São Paulo, casado, nascido em 13 de abril de 1974, servidor público municipal residente na rua Daniel Moro, número 65, bairro Alto da Bela Vista, CEP 14.900.000, Itápolis, Estado de São Paulo, SP. O senhor está sendo ouvido, senhor Mota, na condição de testemunha, na comissão processante, com a finalidade de apurar a denúncia formulada pelo senhor mesmo contra o presidente da Câmara, vereador Marcelo Martins Barbosa. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1167, realizada em 22 de abril de 2019, resolução número 02 de 2019. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Bom, então eu vou começar com as perguntas, aí a gente passa para os demais. Como que o senhor tomou conhecimento dos fatos deste caso? Através das redes sociais e também alguns correligionários meus que acabaram me ligando. E o que o levou o senhor a fazer essa representação aqui nesta casa? O que eu simplesmente tomei conhecimento e achei que não condiz com a função do vereador fazer o que estava fazendo. E, por isso, como presidente do PTB e também eleitor, resolvi fazer a denúncia. O senhor chegou a ver pessoalmente o vereador Marcelo andando com ambulância pela cidade? Não. Não viu? Não. Eu passo aqui para a secretária, se ela quiser fazer alguma pergunta. Sem perguntas, presidente. Relator? Sem perguntas. Doutor César? Muitas perguntas. Qual é a sua profissão? Sou funcionário público. Onde o senhor atua? A Guarda Civil Municipal. Qual é a formação do senhor? Eu tenho formação de comando de guarda municipal, tenho 2º grau completo e vários cursos na área em que atuo. Já cursou ciências jurídicas? Não, senhor. Você já teve alguma desavença com o vereador Marcelo Martins Barbosa? Não. No exercício da sua... Deixa eu só continuar. Apenas na última audiência pública da Guarda Municipal, o senhor Marcelo só votaria um projeto se eu fosse tirado da prefeitura. Ele deixou bem claro. Isso foi antes ou depois? Depois da denúncia. No exercício da sua profissão, você já teve algum atrito, alguma divergência política com relação ao vereador Marcelo? Não que me lembre. O senhor já foi candidato, ocupou o cargo eletivo ou pretende se candidatar em data próxima? Não pretendo me candidatar. Fui há muitos anos. O senhor disse aqui, respondendo à pergunta da comissão, mais especificamente da vereadora Edmércia, que o senhor tomou conhecimento através das redes sociais e também por alguns outros correligionários. Quem seriam esses correligionários que entraram em contato com o senhor? Não, Deminha, Guilherme, eu me lembro, esses, tem outros também aí, mas não me lembro. Todos filiados ao Partido Trabalhista Sim. Brasileiro. O senhor lembra o que o Marcelo dizia no vídeo? Me lembro que ele dizia assim, que ele conseguiu uma ambulância, olha aqui, Tapinas, a ambulância que eu trouxe para vocês, aí entrou na maca, deitou na maca, me lembro dessas coisas assim. Mas não chegou a explicar Não, qual não origem. fiquei estudando o vídeo, desculpa, doutor. Oi? Não fiquei estudando o vídeo, apenas eu Então, assisti. o senhor precipitadamente só assistiu uma parte do vídeo Não, e assisti todo. Então, Inclusive na TV tem, assim, por favor, vários só pela canais. ordem, enquanto eu não terminar as perguntas, o senhor, por favor, aguarde. Então mantém. O em senhor quer silêncio. que eu fazer a pergunta para o Não, presidente, eu ouço dela? a pergunta O vai que o ser senhor acha formulada melhor? diretamente por mim. Então, Tá? senão eu peço que o senhor faça a presidente, ela passa Eu por mim. não quero que o senhor aparteie enquanto estiver Então vai, perguntando. mantém. Tá? O senhor aqui está depondo na qualidade de testemunha. Pois não. Então, o senhor não assistiu a totalidade do vídeo, ou o senhor assistiu? Assisti o vídeo. O vídeo inteiro? Sim. E o que ele diz no final do vídeo?
A origem dos recursos. Não, que origem do vídeo? Não estou entendendo o que o senhor quer, onde o senhor quer chegar. O senhor assistiu o vídeo. Não, eu assisti o vídeo, sim, senhor. Não, Ele- na verdade não, a cidade toda assistiu. Tá. O que ele fala no vídeo? Tem a parte da ambulância, tem a parte da maca, mas tem um Ele disse complemento que ele no vídeo. trouxe a ambulância, ele aperta a sirene, o highlight da ambulância, ele se deita na maca. São vários pontos que eu... Em momento algum ele fala que essa ambulância ela foi fruto de uma emenda impositiva. Sim. Ah. Fala que foi ele que trouxe que ele indicou para a emenda impositiva da... Tá. E o senhor assistiu essa parte Sim, assisti também. do vídeo. E o senhor entendeu o que é uma emenda impositiva no vídeo dele? Não, eu entendo como todo mundo entende, não profundamente, mas eu sei o que é emenda impositiva. Uhum. Tá certo. É comum os vereadores aqui de Itápolis fazerem vídeos, transmissões dessa natureza? Fazem sim, de algumas formas fazem sim. Não vi eles fazendo dessa forma, mas fazem. No mesmo dia que ocorreu esse fato, algum outro agente político ele fez um vídeo semelhante? Eu acredito que sim, parece que o prefeito fez isso, acho que na praça. da Entendi. cidade, Você chegou a ver o vídeo do prefeito? Não, eu vi o vídeo também, mas não vi completo, não. Pela verdade. E o vídeo do prefeito foi antes ou foi depois do fato não do... me lembro. A ambulância já estava emplacada? Não me lembro também, não reparei disso. Estava no departamento da ambulância? Estava Não, lá na sessão? estava na praça. E por que o senhor não representou o prefeito? Não, eu representei quem eu achei que eu devia representar. Mas então o senhor tem 2 pesos, 2 medidas? Não, o senhor está equivocado. Eu representei tô quem eu perguntando. achei que eu deveria representar. Porque o fato apenas não foi esse. Além desse fato, também houve um problema com os funcionários na central de ambulâncias. Nós temos conhecimento de uma batida dessa ambulância, que o próprio vereador falou que houve essa batida. Então, nós temos também, tem um boletim de ocorrência, se o senhor procurar, o senhor vai ver, do motorista falando algumas coisas nesse sentido. Entendi. Então não foi apenas um vídeo falando só disso. E como que o senhor ficou sabendo que teve um incidente com alguns funcionários, se o senhor não estava presente? Porque também tinha um vídeo, tem um outro vídeo, o senhor deve ter conhecimento. Não, o senhor não me faz perguntas. O senhor é um responde as vídeo, minhas por perguntas. um vídeo Como também o que senhor estava ficou na sabendo? internet. Um vídeo Como na o senhor internet. ficou sabendo? Sim, um vídeo, E o senhor juntou esse vídeo que falava desse abuso? Não, eu não juntei vídeo nenhum. O senhor vê os vídeos que eu juntei do senhor Marcelo, apenas que dele. Tá. Então, Eu não estava representando a outra pessoa. como que o senhor teve conhecimento de que ele tinha dado, vamos usar o termo que você utiliza na denúncia, carteirada? Isso constou de um vídeo. Não, na verdade, essa carteirada, o senhor sabe que é um jargão, que a pessoa se impor o poder que tem para tentar ter alguma coisa. Então, de repente, ele forçou a situação, de acordo com o vídeo que nós vimos, ele forçou uma situação para sair com a ambulância do local em que ela estava. Mas como que o senhor sabe disso? Não teve o vídeo? Eu não falei para o senhor que através do vídeo? Mas o vídeo de quem? Há 2 vídeos. Há um do Marcelo e há um de um outro chamado Luan. Então o senhor se embasou nesse vídeo do Não Luan. vi também, não só no dele. Então o senhor não presenciou. Perfeito. O senhor disse que é comum que os vereadores e o prefeito façam vídeos dessa natureza. O senhor poderia lembrar de algum nome de vereadores que tenham? Eu acredito que praticamente todos fazem vídeos, mas não assisti todos, não. E todos os vídeos, o senhor acredita que ele violaria o princípio da moralidade? Veja bem, eu não disse que o vídeo é o problema. O vídeo não é o problema. O que é o problema? O problema é pegar a ambulância, sair gritando, se promovendo pessoalmente e acontecer os gastos que podem ter havido, a batida da ambulância, só isso. Tá certo. Juntamente com a defesa prévia, eu juntei um vídeo onde 2 vereadores desta casa, em uma situação, para não dizer igual, mas bem semelhante à do Marcelo Martins Barbosa, eles estão, inclusive pelas redes sociais, estão andando numa retroescavadeira. Eu gostaria que esse vídeo fosse transmitido para a testemunha e eu gostaria que ela esclarecesse se isso, no entender dela, seria uma ação normal, já que nós temos essa situação corriqueira aqui em Itápolis, e ele está dizendo que o móvel da representação foi o fato de sair aí com um veículo em via pública, fazendo estardalhaço, se autopromovendo, entre aspas. Então, pelo menos foi o que eu entendi. E aí, posteriormente, também a colisão que aconteceu nos veículos. Então, eu acho que seria interessante
para que a gente não tenha aí 2 pesos, 2 medidas. Então, se eventualmente puder transmitir esse vídeo para a testemunha. Doutor César, eu indefiro agora porque o caso é da ambulância. Mas é a mesma situação. Então, mas agora a gente não vai então, colocar vídeos sobre outros vereadores, sobre outros casos. Perfeito. Tá? Então, eu só gostaria que o indeferimento constasse em ata. Tá? Então, vamos lá. Ok. Quando o senhor assinou a representação, o senhor o fez única e exclusivamente na qualidade de eleitor ou de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro? Não, fiz na qualidade dos dois. Como presidente do partido, porque eu recebi denúncia de alguns correligionários, e também como eleitor. Uhum. Então, a razão do senhor ter incluído o Partido Trabalhista Brasileiro foi em virtude dessa denúncia dos correligionários Sim. que o senhor recebeu. E essa representação, quando você acreditou que deveria ser formalizada, o senhor convocou a comissão executiva? O senhor fez uma deliberação sobre isso? Não há necessidade para fazer isso. Não vi necessidade. Tá. Após o senhor tomar conhecimento desses fatos, e considerando que o senhor não tem formação jurídica, o senhor foi procurar alguém para obter orientações do que o senhor poderia fazer? Alguns amigos. Alguns amigos? Apenas amigos, Tá. E esses amigos, eles falaram o que o senhor teria que fazer? Te orientaram? Não. Eu apenas pedi para que olhassem, nada disso. Entendi. Então, foi o senhor que fez Sim, a representação. Sim. Entendi. Eu estava analisando aqui a defesa, a denúncia, e assim, de fato, parabéns. O senhor teve uma linguagem jurídica muito escorreita. Até utiliza alguns termos próprios, né? E 3 termos me chamaram muita atenção. E eu gostaria que o senhor explicasse, já que é o autor intelectual da denúncia, qual seria o significado das palavras subsume, egrégio e vênia. O senhor poderia me explicar? Na verdade, eu acabei de responder para o senhor que eu não tenho conhecimento jurídico. Aí, por ter colocado algumas palavras, o senhor quer dizer agora que eu tenho. Então, eu prefiro não responder, não vou responder. Não, mas o senhor foi o autor. Eu me recuso a responder. Mas o senhor... Não, me recuso a responder. Mas o senhor não tem... Por que? Qual o fundamento? Vou responder. Qual o fundamento? Não, eu não vou responder. Mas o senhor não é o Me autor? recuso a responder. Mas o senhor não tem aqui a liberdade de responder ou não. O senhor, na qualidade de testemunha, tem o dever. Não, eu não... Advertindo não vou que responder. Falsear ou calar a verdade não vou responder. Eu não sou Doutor, mentira. prática, Eu me recuso a responder. Mas Doutor. é imprescindível. Eu me recuso a responder. Pela ordem, o senhor já fez a pergunta, ele disse o que ele sabe ou o que ele poderia falar responder desta pergunta. Tá certo. Então, o senhor não quer esclarecer o significado desses termos. Então, pelo menos o senhor poderia me falar quais são as infrações que o senhor considera que o Marcelo tenha cometido? Sim, eu acho. Abuso de autoridade, eu vejo. Dano ao patrimônio. Promoção pessoal, e eu acho que isso dá falta de decoro. Mas na denúncia, o que o senhor colocou de infrações? Não, se o senhor quiser que eu leio aqui na denúncia, fica mais fácil. Não, mas o senhor não lembra? O senhor não lembra? Não, se o senhor preferir, eu leio. O senhor prefere que eu leia? Não, mas o senhor não lembra? Não, se o senhor quiser, eu leio. Mas eu só estou perguntando, o senhor lembra ou não lembra? Eu já disse, já respondi. Pela ordem, senhor advogado, a mesma questão da pergunta anterior. Então, presidente, daqui a pouco a defesa não vai poder esclarecer nada, porque é imprescindível a gente saber o teor da representação e a veracidade do autor da representação. Na verdade, as oitivas, a gente vai tratar do objeto da ação, do fato. Então, você está cerceando a defesa de maneira resolver alguma. Questões imprescindíveis para o desfecho. Então, se for assim, a gente faz um acordo aqui, encerra a sessão e ele caça. O desfecho do artigo ou não, a gente não vai chegar aos fatos. Mas, senhora Edmércia, eu já tive uma atuação aqui na Câmara Municipal, e a senhora se recorda disso, onde existiam suspeitas fundadas de que muitas pessoas vinham se utilizando da ferramenta do Decreto-Lei 201 por intermédio de terceiras pessoas para fazerem representações, utilizando dessa ferramenta como uma forma de ceifar ou cercear a liberdade do parlamentar. A defesa tem dúvidas, ele não tem formação jurídica. A defesa, ela utiliza argumentos que somente um profissional do direito poderia utilizar. Eu estou querendo esclarecer, não estou acusando de nada. Por quê? Se ele não foi o real autor dessa representação, se ele só foi o signatário,
eu preciso saber quem que é o autor dessa representação, porque se for um vereador, ele está impedido, aí sim com base no Decreto-Lei 201. Então, as perguntas que estão sendo formuladas pela defesa, em momento algum, têm o objetivo de constranger testemunha, e muito menos essa comissão. Mas é uma questão que tem que ser esclarecida para que nós garantíssemos ou garantirmos um julgamento imparcial por parte dessa Câmara. Isso não é vindita política? Então, diante desses esclarecimentos, e a senhora se recorda muito bem do que eu estou falando, não podemos deixar que o Decreto-Lei 201 seja utilizado como expediente para achacar vereadores. Então, é a minha justificativa e eu gostaria de prosseguir, porque eu não estou conseguindo formular minhas perguntas, e as perguntas que eu formulo... Talvez o senhor deva reformular para que seja mais fácil, inclusive para testemunha, doutor. Tá, perfeito. E, então, pela ordem, só o secretário gostaria de falar alguma coisa? perfeito. Só Então, para dar uma reformulada, talvez, Tá. se foi ele ou se não foi. Então, vamos lá. Foi o senhor o autor da representação? Diz que sim, já. Sim, Sim. o autor da representação. O senhor se recorda dos artigos que o senhor aplicou Não, a eu ele? não me recordo, mas eu falei para o senhor, se o senhor quiser, eu leio, eu tenho uma representação Não, aqui. tá, eu só queria saber se o senhor se recorda ou não se... O senhor não se recorda? Não, não me recordo. Tá certo, então. Mas eu disse o que eu pretendia com a representação, acho que deve estar claro. Sim, foi esclarecido. Então, o senhor juntou aqui alguns vídeos, mas o senhor já esclareceu, só gostaria de que o senhor confirmasse. O vídeo do Lula de Oliveira o senhor conseguiu pela rede social. Sim, sim. E depois desse vídeo, o senhor tem conhecimento se ele mudou a versão? Não tenho conhecimento, não. Não, eu tenho conhecimento depois que, acho que eles fizeram, acho que um boletim de ocorrências, Uhum. Falou uma vez na rádio, alguma coisa nesse sentido aí. Entendi. E até acredito que possa já estar respondida, mas por amor à beca, o senhor sabe se o Marcelo, que estava dirigindo a ambulância por ocasião da colisão? Não. Aparentemente era uma outra pessoa. Uma outra pessoa. E no momento da colisão, ou antes da colisão, o senhor sabe informar se o Marcelo ele estava fazendo essa algazarra? Eu vi no vídeo, mostra essa algazarra, na verdade. Não, mas no momento da colisão. Não mostra no vídeo isso. Não mostra. Tá. Então, o senhor não São sabe se ele fatos estava... distintos. Uhum. Tá certo. E quem que o senhor considera que é culpado pela colisão? Na verdade, eu acho que o senhor não entendeu. Não estou falando culpado da colisão. Eu acho que a colisão tem que ser ressarcida. Eu acho que a prefeitura tem que ser ressarcida, o poder público tem que ser ressarcido disso, tanto quanto a forma que foi feita para conseguir sair com a ambulância de lá, já disse para o senhor através do vídeo, a questão dos gastos que foram tidos para conduzir essa ambulância até lá, e em relação a essa colisão também, pois ela foi mostrada ali para a gente. Só reformulando, talvez eu não tenha formulado a pergunta de forma... O senhor acredita que a culpa do acidente é imputável ao Marcelo? Sim, pelo fato de ter tirado a ambulância do local que estava, ter levado ela para Tapinas. Tá, perfeito. O senhor disse no início aqui da sua inquirição que o senhor é guarda civil municipal, correto? Sim. Quanto tempo o senhor está na prefeitura? 22 anos. 22 anos. Nesses 22 anos, o senhor já viu algum funcionário colidindo viatura? Não, colidindo pessoalmente, não me lembro, não. Não me lembro Pela pessoalmente. ordem, também não tem nada a ver, né, doutor? Não, mas tudo bem, a senhora pode até indeferir as perguntas que se entendem, mas existe um complemento a essa pergunta, né? Por quê? Na qualidade de guarda civil municipal. É algo usual, creio eu, colisão de veículo. Eu gostaria de falar, se ele tivesse conhecimento... Tem alguma coisa a ver com o caso? Sim, lógico. Se as pessoas que já colidiram, se ele já viu alguém que colidiu com veículo, responder por improbidade administrativa... Da prefeitura? Não vi seria. Ninguém da prefeitura, já disse. Não, então, está satisfeita. A segunda pergunta só diz para esclarecer a presidente Edmércia.
Eu também vi que você faz menção à fala do motorista Joel, né? Inclusive é arrolado aqui como testemunha na denúncia. O senhor chegou a conversar com o Joel para saber? Conversei algumas vezes só, mas eu ouvi na rádio também uma matéria em que o próprio Marcelo fala com ele. Entendi. E o senhor se recorda o que versava essa matéria? O Marcelo perguntava se, ô Joel, o que aconteceu? Você viu o que querem fazer com a gente? Eu me lembro que ele falou, quando eu estiver num lugar melhor, eu posso até te ajudar, se precisar. Aí tem outras coisas assim, um negócio desse sentido aí. E o Joel, ele chega... Ele fala, não, eu quero me aposentar, eu não quero rolo para minha vida, essas coisas. E nesse áudio, o Joel chega a falar que ele foi impedido pelo Marcelo de registrar um boletim de ocorrência? Não, eu ouvi alguma coisa de boletim de ocorrência, mas de impedido, não vou falar aqui, porque eu não tenho certeza. Então o senhor não se recorda. Porque constou aqui na denúncia. Mas ele fala assim de boletim de ocorrência, sim. Tá, mas não fala que foi impedido ou não. Ele fala que, na verdade, fala que não falou para não fazer, mas como que eu vou saber não fazer o quê? E essa matéria que o senhor ouviu, ela teve uma antes ou depois uma participação do Luan? Teve bastante coisa, depois colocaram o Luan. Colocaram o áudio do senhor Marcelo no final. Eu peguei do meio para o final. Entendi. O senhor acredita que o Marcelo cometeu algum crime? Eu acredito que cometeu decoro, sim, falta de decoro parlamentar. Não, sim. crime. Eu acredito que teve, sim. Verdade, dano ao patrimônio, eu acho que teve a questão dos funcionários ali de abuso de autoridade, teve alguma coisa nesse sentido, sim. Prevaricação, o senhor acredita que teve? Prevaricação, de repente, não vejo prevaricação tanto assim, não se omitiu, de repente, de nada. Não. Só se for no caso aí de não ter deixado fazer ocorrência, sei lá, alguma coisa assim. O que o senhor entende por decoro? Não, é falta de decoro. Eu acho que é fazer coisas que pode prejudicar, de repente, a imagem do poder legislativo, poder, sim. O senhor sabe se o dano foi de grande monta no veículo? Não, de pequena monta. Sabe se a ambulância está em circulação ou se ela está tirada de circulação? Na verdade, não vi mais a ambulância. O senhor soube se foi reparado o prejuízo? Não soube. Também não fui informado. E também depois do acontecido não foi à prefeitura para saber? Não, passei algumas vezes na central de ambulância e não cheguei a ver a ambulância lá. O senhor representou Marcelo perante mais algum órgão? Não, senhor. E diante da gravidade, o senhor poderia explicar por que não representou o Ministério Público? Porque eu acho que o local certo de ter representado seria aqui. Entendi. Sabe se ele está sendo investigado no Ministério Público por esse fato? Ouvi alguma coisa, mas não me aprofundei. Sem mais perguntas.
Alguém mais da comissão gostaria de fazer perguntas? Pode encerrar, doutor César? Termo de oitiva de testemunha. Ô Edmércio, por favor, antes de encerrar, os 2 vídeos que eu disse, eu gostaria de juntar, para que não haja dúvida deles existirem. Tanto o da rádio, como o da audiência pública. E eu sei se gostaria se eu posso juntar o material, sem fazer uma petição. Depois o senhor... Para que não fique parecendo que eu estou inventando histórias e falando... Só pela ordem. Aí vocês vão estar dificultando o meu trabalho da defesa, então acho que eu vou abandonar o caso. Já houve a denúncia tem que ser acompanhada da documentação. Doutor, eu até ia responder pela ordem. Seu Mota, depois o senhor faz um protocolo, a comissão vai deferir ou indeferir, não, porque a denúncia já foi feita, tá? O objetivo eu me senti assim, constrangido por algumas perguntas do advogado, mas acho que aí o Marcelo não tem nada a ver com isso, o problema é ele mesmo. Sim. Então, depois o senhor coloca aí se a comissão se reúne, defere ou indefere, porque a denúncia já foi formulada. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2019, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itápolis, situado à Rua Padre Taralo, 832 Centro, estiveram presentes os senhores vereador Edmércia Michelete Diniz, presidente desta comissão processante, vereador Antônio de Agostini Neto, relator, vereadora Miriana, secretária desta comissão, o senhor Marcelo Martins Barbosa, denunciado, o senhor César Augusto Carra, advogado, procurador constituído pelo senhor Marcelo Martins Barbosa. Compareceu para prestar depoimento o senhor José Eduardo dos Santos Mota, RG 24.440.198.6, CPF 145.489.778.30, brasileiro, natural de Itápolis, casado, nascido em 13 de abril de 1974, servidor público municipal, residente na Rua Daniel Moro, 65, bairro Alto da Bela Vista, SP 14.900.000, Itápolis, Estado de São Paulo, que devidamente compromissado, respondeu aos questionamentos dos membros da comissão e do procurador devidamente constituído, segue a íntegra desta oitiva com todas as respostas registradas em vídeo e gravada em DVD. Declaro encerrada. Peço que os senhores possam passar aqui na mesa para assinar.